Para qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios na cabeça, que tenha um cérebro que funcione perfeitamente bem, não é novidade que hoje o Brasil vive uma ditadura, onde gente é perseguida, censurada, massacrada, torturada, presa e onde um monte de gente está indo buscar asilo em outros países, pois a perseguição do sistema, do judiciário e do poder executivo está implacável. Esse é um país em que a gente vê o Pose do Rodo, que é um MC ligado ao tráfico de drogas do Rio de Janeiro, ser preso e poucos dias depois ser solto como se fosse inocente. E uma mulher, a Débora Rodrigues, que passou um batom numa estátua e escreveu "Perdeu o Mané", que é a frase de um ministro que ajudou a fraudar uma eleição, né. Não sei se na urna, mas de qualquer forma o TSE na época de 2022 teve um lado e trabalhou arduamente para eleger um dos candidatos. Isso por si só já é fraude. E aí a Débora Rodrigues, no desespero total de ver um marginal, vagabundo, filho da puta, sair da prisão e voltar ao cargo de presidência da república, por causa de uma manobra do Supremo Tribunal Federal, foi presa e condenada a 14 anos de cadeia. E é essa situação que o Brasil se encontra hoje. A situação em que bandidos, terroristas, marginais, estuprador, assassino, esses aí estão vivendo a vida muito tranquilamente e gente sem um antecedente criminal, gente que tem família, que no máximo se desesperou porque um vagabundo foi reconduzido à presidência da república e quebrou coisa lá no Congresso. Esses aí vivem atirado dentro de uma cadeia, vai saber em que condições, se não estão sob tortura numa hora dessas. O senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que de ministro não tem nada, ele é só um vagabundo que o crime organizado colocou lá no cargo para que cumprisse com as vontades dele, por causa que um ministro doente mental, que não sei se sofreu algum abuso do pai dele na infância, o que aconteceu com esse rapaz. Bom, ele persegue essas pessoas, não sei se ele não manda torturá-las dentro da cadeia, na qual ele as colocou, as pessoas que quebraram mesa e cadeira lá no Congresso. E o cara faz o que quer, ele tá atacando Estados Unidos, ataca a empresa americana, ataca o Elon Musk, quer censurar cidadão americano em solo americano, é um completo doente mental. Mas precisava ser um doente desse pra fazer esse trabalho sujo, né, pra instalar essa ditadura de merda que a gente vive hoje. E essa mesma rapaziadinha que, desde que eu sou criança, fica falando: "Não, a ditadura militar foi horrível, viva a democracia". Rapaziada que passou a vida inteira chorando por causa da ditadura militar, que claro, foi horrível, foi uma merda. Mas essa mesma galera hoje tem a ditadura deles, e defende com unhas e dentes Rede Globo, toda essa corja aí de esquerda que fica enaltecendo Alexandre de Moraes, Lula e esse bando de vagabundo. E aí hoje, dia 3 de junho, como se a gente já não tivesse bem fundo nesse poço, o Léo Lins é preso, um humorista que faz piadas em shows de stand-up, coisa que nos Estados Unidos é comum há muito tempo. Claro, também tem alguma represália ou outra, mas não no âmbito criminal. Lá os artistas podem se expressar da forma que bem entendem. Podem ter problema com algum contratante, algum clube de comédia que não aceita o tipo de humor deles, mas na lei isso não acontece. O cara tá fazendo um trabalho de stand-up, humor, um show. Só que aqui no Brasil não funciona assim, porque o Léo Lins faz piada com minoria, às vezes com deficiente, etc. Os caras pegaram e colocaram 8 anos de cadeia no rabo dele. E aí, no mesmo dia que o Pose do Rodo sai da cadeia, um bandido, com todo mundo defendendo, o Léo Lins é condenado a 8 anos. Isso aqui é ditadura, não é nada mais, nada menos do que isso, é ditadura. E se não tirarem esses caras da onde eles estão, dos cargos que eles estão,
Se não houver uma mudança muito séria aqui no Brasil, nem que seja vinda lá de fora, o Brasil acabou. Vai virar pior que a Venezuela, mas muito pior que a Venezuela, podem ter certeza disso aí. E eu gostaria de convidar você que está gostando do conteúdo a dar um like no vídeo e a se inscrever no canal para ajudar na entrega desse conteúdo e ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. E já fazia bastante tempo que queriam prender o Léo Lins, só que agora que foram para as vias de fato, né? Eu não sei se ele vai conseguir recorrer, se ele vai direto para cadeia, se ele vai aguardar em liberdade aí o trâmite do julgamento. Só que de qualquer forma, a justiça no Brasil não existe hoje, né? É tudo uma farsa. É tudo um bando de bandido que tá lá, socado dentro de tribunal, da menor à maior instância da justiça. E se cair na mão de algum esquerdista, de alguém ali com conchavo com o sistema, vai até aumentar essa pena aí pra ele. Porque ele é persona não grata, né? Ele sempre incomodou bastante a esquerda por se posicionar de forma diferente, fazer piada ácida. E agora a esquerda quer retribuir isso com uma cela de cadeia e prisão para um cara que faz piada, que faz humor. É inacreditável o ponto que o Brasil chegou. Tomara que lá fora o governo Trump ou alguém interceda mesmo aqui no Brasil e puna esses vagabundos, porque senão eles vão tomar conta da porra toda. É inacreditável que um povo veja isso acontecer diante dos seus olhos e não se revolte, não vá pra rua, não tome uma atitude. Caraca, isso é absurdo. É por causa do povo que essa ditadura se mantém. É por causa das pessoas coniventes que os caras fazem o que querem, prendem quem querem, censuram quem querem. E falando em censura, parece que amanhã tá pra vir um projeto de lei aí que vão passar que vai acabar por censurar a internet, que vai dar o poder para governantes, deputados, retirarem um post que bem entenderem da rede social de qualquer pessoa, ao seu bel prazer. Ah, ele xingou o Lula, falou que o Lula é ladrão, tira o post. Vai ser assim de agora em diante. Isso se não mandarem derrubar perfil, coisa que o Alexandre de Moraes, esse vagabundo, faz há, sei lá, 2 anos, 3 anos já. A censura vai ser total nesse país aqui. Eu não sei nem se esse canal aqui do Caos Niilista não vai entrar na linha de tiro, porque o conteúdo que eu faço aqui é falando de digníssima, de relacionamento, não sei o quê. E a gente sabe que é um tema que o sistema não gosta, né? Não queria que esse tipo de assunto fosse falado no YouTube. Então pode ser que os caras censurem aqui meus vídeos, derrubem aqui o canal. Vai sabendo que vai parar essa censura. No final das contas, acho que eles querem só falando na rede social, ou coisinha de meme, besteirinha, coisa boba, MC, alguma merda, ou gente do lado deles, né, que vai ficar falando lá que o Lula é bom, que o Supremo Tribunal Federal é muito bacana e tá salvando a todos do fascismo, não sei o que, não sei o que, enquanto eles que implementam a ditadura, fascistas são eles. São ditadores, são marginais, todos com o rabo preso, todos devendo. Se a gente tivesse um país minimamente decente, todos esses caras estariam presos pro resto da vida deles. São marginais, são bandidos, são ditadores. E sabe-se lá quando é que vai acabar esse período aí desse regime ditatorial que se instalou no país. Sabe-se lá quantas pessoas mais vão ser presas, mortas, torturadas, perseguidas, massacradas, terem suas vidas arruinadas e serem chutadas, expulsas aqui do país, como muita gente está indo pedir asilo em outros países. Eu só espero que um dia essa ditadura acabe e que a gente veja não mais humoristas indo pra cadeia sem cometerem crime nenhum e que vá pra cadeia esses vagabundos como Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, o Lula, toda a corja do PT, todo esse bando de vagabundo filho de uma puta que hoje manda no Brasil, que hoje toca essa ditadura de bosta que a gente vive hoje. Um dia eu acho que chegará esse dia e vai ser um dia muito feliz pro povo brasileiro. O dia que se livrar desse bando de ditadorzinho de Araque, esses vagabundos.
Mas enquanto isso a gente segue sendo roubado, sendo humilhado dia após dia, sendo perseguido, torturado, censurado. É isso que sobrou pro povo brasileiro. Muitos anos de farra, muitos anos de Lula, Dilma, Bolsonaro, esse bando de retardado mental que o povo brasileiro fica votando, olha aí no que deu. Tamo todo mundo fudido. E não pensa você que é de esquerda, que essa porra não vai chegar em você, que essa porra não vai te atingir. Quando o país estiver fudido, todo mundo estiver com fome, quando você olhar pra cara dos seus filhos e eles estiverem com a barriga vazia, desesperados, olhando pra porra da sua cara, você vai se arrepender de ter apoiado esse bando de filho da puta. Tá bom? Você de esquerda que ficou fazendo L que nem se fosse uma paquita de bandido, seu filho da puta. É muito por sua culpa que a gente tá vivendo isso aí hoje, tá? Então, quando pegar no seu cu, quando a água bater na sua bunda, você vai ver o que é bom pra tosse. Você não vai escapar disso daí também, não. O povo inteiro, a nação inteira vai se fuder junta por causa de vocês, seus filhos das putas. E esse foi um vídeo um pouco atípico até aqui no canal, mas, pô, eu li essa notícia, peguei o microfone e tô gravando esse vídeo aqui. Pra mim, todo mundo devia falar sobre o Léo Lins, sobre esse absurdo aí, então só tô fazendo a minha parte. Não mais que minha obrigação, já que o pessoal aqui assiste os vídeos do canal, é bom que vocês fiquem informados aí sobre o que tá acontecendo, sobre esse absurdo, e essa daqui é a minha opinião também. Gostou? Agradeço, deixa um like, se puder compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Se não gostou, vai tomar no meio do seu cu, seu filho da puta, sua paquita de ditador, seu merda. Mas é isso aí, rapaziada, mais um videozinho aí do caos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixem aí o seu like, o seu comentário e se inscrevam no canal. Muito obrigado e um abraço, rapaziada.